Nós vamos aproveitar que vocês já estão de pé. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Mateus, no capítulo 6. Como o pastor Diego falou, nós vamos falar sobre o reino de Deus. A verdade é que o reino de Deus, Deus quer estabelecer o reino dele em todas as áreas das nossas vidas, amém? Então, quando o reino dele vem, ele transforma a sua casa, ele transforma a sua família, ele transforma o seu trabalho, ele transforma você. Quando o reino dele, a soberania dele vem sobre a minha e a sua vida, e a vontade dele é estabelecida em nós, amém? Tem aqui nos slides também, se você, por algum acaso, estiver desarmado aí, nós podemos acompanhar também. Vamos ler então. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vem em secreto. E seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé.
Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar? Ô Senhor, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Obrigado, Jesus, por essas palavras que hoje nos dão direção, que hoje nos dão consolo, conforto, que nos dão a Tua vontade para a nossa vida, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós clamamos agora pelo Teu Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, vem sobre nós, Senhor, e nos revela a Tua vontade. Nós queremos proclamar, anunciar o Teu reino. Nós queremos buscar o Teu reino em primeiro lugar, ó Deus. Nos ensina, Senhor, nos instrui, conforme a Tua vontade, ó Pai. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Você pode se assentar. Glória a Deus. Quando eu leio esse texto, eu penso que talvez a gente não precisa nem falar nada, né? Que é um texto tão maravilhoso. São as palavras do nosso próprio Salvador Jesus. Eu não vou comentar cada versículo, né? Porque é um texto grande, né? Mas quando nós estávamos, né, meditando, eu e o Diego temos recebido direção do Senhor para estar ministrando a igreja a respeito de Jesus, a respeito do reino de Deus. São os fundamentos da nossa fé. Nós cremos sim que o nosso Deus é um Deus que pode e quer fazer muitas coisas na minha e na sua vida. Mas essas coisas que Ele pode e quer fazer, elas são consequência da vontade dEle sendo estabelecida na nossa vida. Da confiança que Ele tem em nós e do plano e do propósito que Ele tem. E é importante então que a gente entenda o básico. E o que nós vemos em todos, né, nos evangelhos é Jesus anunciando o reino de Deus. Quando Jesus, no seu ministério todo, anuncia sempre o reino de Deus. Quando Ele, né, morre, é ressuscitado e fica ali ainda 40 dias com os seus discípulos e com muitas outras pessoas que o veem. Lá em Atos vai dizer que Ele continuava anunciando o reino de Deus. O reino de Deus, na verdade, é uma mensagem que está anunciada na Bíblia toda. Desde o princípio, o plano de Deus era estabelecer o reino dele, o senhorio dele, sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher. E nós vamos ver, então, o que é esse reino. Porque eu confesso para os irmãos, não tenho vergonha de dizer, não, que sempre que eu ouvi falar de reino e ouvi falar sobre buscar o reino de Deus, eu pensava assim, eu tenho que dar o meu melhor para o Senhor. Então, eu vou dedicar toda a minha vida a Ele, né? E, de fato, tem a ver com isso. Mas eu pensava, então, que buscar o reino em primeiro lugar era assim, olha, a igreja primeiro. As coisas que eu tenho que fazer na igreja é primeiro, né? Eu tenho meu compromisso com o ministério, eu tenho meu compromisso ali que eu tenho que estar ali. São tantos ensaios, né? Tantas atividades. E colocar o Senhor, buscar o reino em primeiro lugar, assim, o reino, as coisas de Deus em primeiro lugar. Eu sempre tive essa visão. E eu não acho que seja uma visão errada, mas é uma visão incompleta do que de fato o Senhor Jesus queria dizer quando Ele estava anunciando o reino. E talvez você, como eu, ao ler algumas passagens, não entendi muito bem quando Jesus falava assim, que o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou um grão de mostarda. E aí aquela árvore cresceu na terra e falava que é semelhante a alguém que misturou fermento na massa, aquela massa cresceu. Eu ficava assim tentando entender, até quando eu fui preparar essa mensagem, comecei a procurar alguns versículos sobre reino. E eu falei assim, isso aqui eu não vou falar não, que nem Jesus explicou esse negócio direito aqui, não vou citar esse negócio aqui não. Mas na medida que, partindo desse texto, o Senhor foi colocando no meu coração algo para compartilhar com a igreja. Em primeiro lugar, quando a gente fala de reino, nós estamos falando que é a existência de um rei, né? Coloquei ali reino. Reino é uma forma de governo em que a autoridade reside em um rei. No Brasil, nós não temos rei, nós temos um presidente, né? E o poder dele está bem diluído. São, né,
vários poderes, tem, né, executivo, legislativo, judiciário. No mundo nós temos países que têm reis, né, como a Inglaterra, por exemplo. Mas lá o poder também está bem dividido, né, que tem um parlamento. Nós estamos falando aqui de um reino, que todo o poder está concentrado num rei. Esse governo se estende sobre todos os territórios e pessoas que estão debaixo do domínio desse rei. E o que é o reino de Deus, então? O reino de Deus é esse governo, mas é um governo espiritual de Cristo, dentro do coração daqueles que são salvos. Em primeiro lugar, o reino de Deus é esse governo de Cristo, no coração, na vida daqueles que são salvos. Mas o reino de Deus também é esse reino visível que virá, que nós aguardamos a volta de Cristo, o estabelecimento do seu governo, né? O milênio, o estabelecimento do reino de Deus. Mas essas duas facetas desse reino, elas não podem ser confundidas, porque nós corremos o risco, enquanto cristãos, de estarmos como os judeus ali que aguardavam o reino de Deus, o reino dos céus, um reino visível, um reino que viria e mudaria o governante, um reino que viria e tiraria o povo da opressão de Roma, um reino. Então, às vezes, nós ficamos aqui, enquanto cristãos, já neotestamentários, conhecendo a vinda de Jesus, às vezes esperando uma mudança externa, em primeiro lugar. Quando o primeiro governo, o reino de Deus, ele vai vir em primeiro lugar na minha e na sua vida. Ele quer estabelecer o reino dele dentro de nós. Amém, igreja? Amém? E aí, pensando sobre esse texto, eu fiquei pensando sobre como que Jesus, ele começa a dizer, olha, não seja como os pagãos, não seja como os fariseus, não seja como aqueles que fazem dessa maneira, mas quando você for orar, você faz dessa maneira. Quando você for jejuar, você faz dessa maneira. Quando você for doar, ajudar alguém, você faz dessa maneira. Não faça dessa outra maneira. E algo que o Senhor colocou no meu coração é que Jesus estava demonstrando ali o que era o comportamento daquele que tem o reino de Deus. E a gente pode, através desse texto tão rico, levantar alguns pontos que fazendo um paralelo só entre o reino do eu e o reino de Deus. Em qual reino você tem vivido? Em qual reino, a qual rei você tem servido? Não se engane. No reino do eu, quem é o rei não é você. Esse reino do eu já tem um rei. E esse rei se chama Satanás. Foi ele quem decidiu que não queria servir ao rei dos reis. E ele decidiu então que ele deveria ser adorado. Ele abriu uma concorrência. E quando nós não servimos ao Rei dos Reis, quando nós não nos submetemos ao Senhor, nós estamos no reino do eu, servindo aos nossos próprios interesses. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E quando nós nos voltamos para as nossas próprias vontades, nós estamos nos identificando com a figura de Satanás. Mas quando nós nos humilhamos, nos identificamos com Cristo, nós estamos então dentro do reino de Deus. É isso que vai dizer lá em Filipenses. O apóstolo Paulo, o que ele diz lá para a igreja de Filipe? Ele fala, seja a vossa atitude, o vosso sentimento semelhante ao de Cristo. Não é isso que diz lá em Filipenses 2? Que embora sendo Deus, não considerou que era algo que ele devia se apegar ao ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, ele se humilhou. E foi obediente até a morte, morte de cruz. E por causa disso, Deus o exaltou. E deu a ele um nome que está sobre todo nome, diante do qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, então, é o Senhor desse reino, porque Deus deu a ele toda a autoridade. Jesus, uma das suas últimas palavras, ele diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, Deus, o Pai, delega a Cristo o governo desse reino. E quando nós dizemos, né, entregamos nossa vida a Cristo, reconhecemos Ele como nosso único Senhor e Salvador, nós estamos, então, reconhecendo Ele como nosso Rei, reconhecendo a sua autoridade, o seu governo sobre as nossas vidas. E nós vamos, então, pensar aqui sobre qual reino nós temos vivido. E tem algumas características que nós, a partir desse texto, nós podemos pensar sobre elas.
O que o reino do eu, no que ele está baseado? Ele está baseado principalmente na aparência. Não é isso que Jesus está falando? Olha, não seja como os hipócritas que fazem para os outros verem, não é? Faz para o outro ver a casca da aparência. O que a gente faz para os outros verem. Não é assim que a nossa sociedade é hoje, não é muito uma casca, é a aparência. É a foto que ficou mais bonita. Ninguém vai postar uma foto feia, né, gente? Ninguém vai postar. É o que está mais bonito. Então, cria uma ilusão de uma aparência, de algo externo, como algo muito importante. Mas o reino de Deus, ele fala de essência. Ele fala algo que está dentro de nós. Mais adiante, nós vamos ler esse versículo que fala sobre isso, que está dentro de nós. Quando Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a uma semente que cai na terra e cresce uma grande árvore, ele está falando de algo que entra. E esse reino de Deus, ele entra, ele está dentro de nós, é assim que Jesus diz. Quando o reino de Deus, o senhorio de Cristo é estabelecido nas nossas vidas, entra em nós e cresce, e dá frutos, e é estendido para aqueles que estão ao nosso redor. Mas começa entrando em nós. Quando Jesus ora, fala assim, olha, venha o teu reino. Logo em seguida ele diz algo que é um complemento dessa vinda do reino dele, seja feita a sua vontade. Assim na terra como é no céu. O reino de Deus vem através do estabelecimento da vontade de Deus na minha e na sua vida. E Cristo, ele recebeu toda a autoridade. Porque o texto aqui de Filipenses vai dizer, porque primeiro ele foi obediente. Ele é exata expressão daquilo que o Senhor espera de nós. Amém, igreja? O reino do eu, então, ele fala de um egocentrismo. O homem no centro, antropocêntrico, o homem está no centro. O que importa sou eu, o que importa é que eu seja feliz. Não, Deus me criou para ser feliz. Isso aqui está escrito aqui, ó, mas não é bem assim não, porque Deus, ele quer que a gente seja feliz. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca falou isso? Mas não é disso que a palavra está nos dizendo. Às vezes a gente, enquanto cristão, corre o risco de achar, por mais que a gente diga, né, que isso daqui que a Bíblia é uma carta de Deus, uma carta de amor para nós, a gente pode achar que diz respeito a nós, mas Cristo é o centro. A centralidade da palavra está em Cristo, não está no homem. Às vezes, como igreja, a gente corre o risco, né, de tentar pregar uma palavra que é agradável, mas ela é enganadora, porque ela coloca o homem como centro do universo e Deus como servo. E Deus fez tudo planejando porque Ele queria muito você e Ele te ama e tudo vai ser em seu favor. E tudo vai dar certo, tudo vai ficar muito bem. Eu creio que tudo vai ficar muito bem, porque eu até me lembro de um testemunho, que eu acho que eu já contei aqui, quando teve aquela chacina lá nos Estados Unidos, uma igreja, se eu não me engano foi no Texas, e um dos pastores lá, um dos anciãos da igreja, perdeu o seu filho, seus parentes que eram pastores da igreja, e perguntaram, mas, oi? O filho, o neto, várias pessoas ali, ele falou assim, perguntaram para ele, mas você não é, como que você está? Você não está temeroso, você não está, né, desesperado? Ele falou assim, eu não estou desesperado, porque eu sei como essa história termina. Nós sabemos que Jesus é vencedor, amém, igreja? E com Ele, se nós estamos com Ele, nós somos vencedores com Ele. Mas, então, o reino de Deus, ele é cristocêntrico, ele é teocêntrico, ou seja, Deus está no centro, Jesus está no centro. E Ele precisa estar no centro da minha e da sua vida. Quando nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar, quando nós, né, queremos que a nossa vontade seja feita, assim na terra como é no céu, né? A nossa vontade. Nós não estamos debaixo do reino de Deus. Nós estamos vivendo com princípios que regem o reino do eu, o reino de Satanás. E eu sei que não é isso que você deseja, meu irmão. Mas nós precisamos ser alinhados com a palavra. Nós precisamos estar alinhados. A palavra, ela exige muito de nós que pregamos a palavra. O Senhor exige de nós, porque Ele fala, né, para os fariseus, conheceu a palavra, ai de vocês, que vocês têm a chave da sabedoria, da porta, mas vocês nem entram e nem deixam os outros entrarem. Fica aí trancadinha e não revela, e nós temos o encargo de revelar o que de fato é o reino de Deus. O reino do eu, no reino do eu,
As pessoas, elas querem ser vistas, aplaudidas pelos outros. Quando ajudam, quando oram, quando jejuam, né? Esses exemplos que Jesus dá aqui. Quando você jejuar, não faça como aquele que vai lá e fica aquela cara assim, ai gente, estou fraco hoje que eu estou fazendo jejum. Estou no propósito, sabe? Não vou não, meu irmão, porque eu estou no propósito hoje, estou jejuando. Olha, você não viu que eu estou até com molheira aqui? Nossa, jejum, 3 dias de jejum. Que naquela época ali, meus irmãos, era assim, né? Hoje ainda, não vou julgar, tá? Mas Jesus é que está falando. As pessoas, colocavam uma roupa de saco, né? Uma roupa de linhagem, ele pensa um saco de batata e colocava, não raspava, né? Não, raspava o cabelo, porque naquela época o homem tinha cabelo grande, né? Raspava o cabelo, deixava a barba crescer, ficava com aquela atitude toda desengrenhada, assim, para todo mundo ver que estava jejuando, tá no propósito. E Jesus está falando, faz assim, não, lava a cara aí, lava a cara, põe um óleo aí na sua cabeça, ou seja, fica alegre, fica bem, porque ninguém precisa ver que você está jejuando, só o Pai precisa. Não estou dizendo que é pecado falar com os outros que você jejua, não. Tá? Que aí a pessoa leva ela para outro radical. Ah, não, meu irmão, nada não. E fica criando um mistério, né, em cima do negócio. Mas é a atitude do coração. É isso que Jesus está condenando, é a atitude do coração. Olha, dei uma oferta aqui, todo mundo filmou, tirou a foto na hora que eu dei a oferta. Tira a foto aqui do meu cheque, do meu envelope aqui, que eu coloquei quanto que eu dei, o meu nome, o meu endereço, para você, pastor, ir lá e me fazer uma visita, porque eu sou dizimista e ofertante aqui nessa igreja. Todo mundo viu? Fui lá no albergue, fui lá não sei aonde, tira foto aqui, porque eu sou louvado. E essa que era a atitude dos homens lá, dão uma oferta, que todo mundo louva, adora. Mas Jesus está falando, não faz assim não. Seja discreto, né? Usei essa expressão discreto. Faz no secreto. Sabe por quê? Porque essa recompensa vai ser maior. A sua recompensa não vai ser os outros te bajularem e olharem, nossa, que crente que ele é. Vai ser o próprio Deus te recompensar. Porque Jesus está falando, quem faz as coisas em público já recebeu a sua recompensa. Mas se você fizer o seu coração, eu estou vendo. Deus está vendo. E eu vou te recompensar. Deus vai te recompensar no secreto. No reino do eu, quando nós estamos debaixo do governo, dos princípios do reino do eu, nós queremos a nossa própria vontade sendo estabelecida. Nós oramos, mas queremos que seja feita a minha vontade, Senhor. E quando não é respondido, se decepciona com Deus, porque Deus, a palavra está falando que tudo que eu pedi vai acontecer. E aí a gente interpreta a palavra sobre um viés, sobre uma limitação que é a nossa, de que tudo é para nós. E esquece que Deus tem um propósito, Ele tem um reino. E que é um privilégio para nós poder fazer parte e receber as boas novas. E quais são as boas novas, meus irmãos? É que Cristo, Ele morreu, Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, igreja? Essas são as boas novas do Evangelho. Tem outras coisas que podem acontecer. Jesus veio curar, Jesus veio trazer libertação. Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus amoroso, traz paz, traz esperança aos nossos corações. Mas a verdade essencial do Evangelho é o caminho que Deus fez para nós, até Ele, através de Jesus. E a gente não pode esquecer disso e achar que tem outras coisas. Então, se Deus não cumpriu aquelas outras coisas que eu achava que Deus ia fazer, então Deus deixou de ser Deus. Quando o que Ele está nos dizendo é claro, a palavra é clara sobre quais são de fato as promessas. Quando os discípulos começam a abandonar Jesus, Jesus fala assim, opa, vocês não querem ir também? Fala com alguns dos outros. Assim, não, para onde que a gente vai, Jesus? Eles falaram assim, só o Senhor multiplica o pão e dá a gente de comer. Foi isso que Pedro falou? Só o Senhor ressuscita os mortos. Ali, a pessoa que estava doente, só o Senhor cura. Foi o que Pedro disse, meus irmãos? Não, ele disse, só tu tens as palavras de vida eterna. E essas palavras que têm que nos fascinar, essa beleza do amor de Cristo por nós, é que tem que nos atrair. A gente não pode deixar mais nada atrapalhar, que tem coisas ficando entre nós e o Senhor. E quando essas coisas não dão certo, o nosso olhar se afasta. Vamos fixar os nossos olhos nele, amém? Vamos olhar para ele, para os seus olhos de amor, de compaixão, que nos acolhem. Mas quando nós então estamos no reino de Deus, pode voltar, amor, linda. Nós queremos que o reino de Deus venha, que a vontade dele seja feita. Não foi assim que Jesus orou?
Senhor, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Não estou dizendo que você não pode orar com todas as suas forças. Eu orei muito, né? Os irmãos sabem aqui no acidente do meu pai, eu orei muito, meus irmãos, eu orei muito. Deus, eu sei que nós fomos levados ao limite da nossa fé, e eu sei que você orou muito também por ele. Oramos muito. Mas no final das contas, nós reconhecemos o senhorio de Deus, amém? E que as palavras que ele tem são de vida eterna. E que a nossa esperança não pode estar reduzida às coisas dessa terra, porque senão nós vamos ser os mais miseráveis dos homens, porque às vezes não vai dar certo. Pode ser, né? Tem até a música aí, né? Se Deus quiser, fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Ele continua sendo Deus, Deus na minha vida e na sua vida. E nossa fé não pode estar baseada nas circunstâncias, amém, igreja? Não estou dizendo que você não deve crer. A Bíblia diz para nós apresentarmos a Deus todas as nossas petições. Mas a nossa atitude, ela deve ser semelhante à de Cristo. De dizer, Senhor, eu estou aqui debaixo do teu senhorio. O teu reino é sobre a minha vida. O teu governo é sobre a minha vida. E seja feita a tua vontade na minha vida. Amém, igreja? Aleluia. No reino do eu, então, o princípio do reino do eu é guardar a ofensa. Jesus está dizendo assim, olha, perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas aí fora como que é? Não leva desaforo para casa, não. Esse negócio de perdão, essa coisa para trouxa. Não vou perdoar, não. Não vou perdoar. Eu vou perdoar, mas não vou esquecer. Na hora que fala uma coisa, já vai, remete, relembra. Guarda a ofensa. Mas aquele que tem o reino de Deus estabelecido na sua vida, o que ele faz? Ele perdoa. Mas ele não só perdoa, ele recebe o perdão de Deus. Porque esse texto aqui Jesus vai dizer, porque quando nós não perdoamos, Deus não nos perdoa. E aí, meu irmão, minha irmã? Vale a pena guardar a ofensa? Porque perdoar, não digo que você vai ter uma amnésia e vai se esquecer. Mas é não ser mais ofendido, não se ficar mais ofendido por aquela situação. É não guardar a ofensa. Nós precisamos perdoar. Mas isso nós só conseguimos fazer quando nós estamos debaixo do senhorio de Cristo nas nossas vidas. O reino do eu, tudo desse texto, hein, meus irmãos? No reino do eu, ele é guiado por princípios de acumular as coisas, acumular tesouros nessa terra. E aí tem o coração nas coisas da terra, porque esse texto vai dizer, onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Onde está o seu coração, meus irmãos? Meu irmão, minha irmã. Onde está o seu tesouro? Porque Jesus, em hipótese nenhuma, nos dá prerrogativas para sermos materialistas. Mas nós estamos nesse mundo, nós estamos. A gente precisa de dinheiro para comer, para vestir. Será que era diferente nessa época aqui? Como eu falei de manhã, será que nascia uma arvorezinha assim de roupa? De sapatinho? Uma arvorezinha que já nascia o pãozinho prontinho? Não. Tinha que trabalhar também para ter as coisas, não tinha? As preocupações, elas existiam. E essa mesma preocupação existe hoje, mas Jesus está dizendo o quê? Não se preocupe. Confie em mim. Não acumule tesouros nessa terra. Acumule tesouros no céu. O que é tesouro no céu? Aí a Bíblia que vai falar, né? Mas muitas coisas. Mas quando você abençoa alguém, quando você evangeliza, quando você demonstra o amor de Deus, quando você estabelece, o reino de Deus é estabelecido na sua vida e você estende esse reino por onde você passa, você está acumulando tesouros no céu e o seu coração está lá, com o Senhor. Eu creio que é essa noiva que ele vem buscar. O noivo, ele não quer uma noiva que está assim, nossa, estou doido para meu noivo chegar porque ele vai me dar uma casa. Nossa, estou doido meu noivo chegar porque agora não vou precisar trabalhar mais. Nossa, não vou ter mais preocupação com roupa, com nada e tal. O noivo já vai olhar e falar assim, opa, acho que eu vou escolher outra noiva. Mas a noiva que vai assim, nossa, como eu amo o meu amado. Né? Como nós cantamos aqui, o meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Nossa, Jesus, o que o Senhor fez por mim
Ninguém mais podia fazer. Obrigada, Jesus, eu não mereço, mas como eu anseio, Senhor, é essa igreja que o Senhor Jesus vai buscar. Amém, igreja? E nós precisamos, então, estar com o nosso olhar voltado para aquilo que realmente é o que atrai o noivo. É o nosso anseio por Ele. É o nosso anseio por Ele. No reino do eu, as pessoas então servem ao dinheiro, às coisas dessa vida. E Jesus, ele é bem claro, ele fala, não é possível você servir a Deus e ao dinheiro. Você vai agradar um e desagradar o outro. E eu sei quanto é difícil, meus irmãos, uma sociedade que cobra tanto, não só dos homens hoje, cobra muito das mulheres. Eu sei que sobre os homens tem um peso grande, mas as mulheres também, né, ficam preocupadas, desesperadas. As maiores brigas dentro dos lares, né, são a respeito das finanças. É porque um gastou demais, é porque não vai ter dinheiro, e na casa da minha mãe não me faltava isso, e tal, que ele gasta assim, ele não fala quanto que é, não resolve junto. E o dinheiro tem sido uma das grandes causas de divórcio, separação, não é verdade, pastor Ronaldo Dorinha, não é? Você vai ver coisas simples, meus irmãos, mas é por quê? Porque o casal precisa estar sujeito a Cristo, em primeiro lugar. Enquanto o dinheiro e as outras coisas forem o Senhor da sua vida, você vai tentar resolver tudo, não nada vai dar certo, sempre vai faltar. É por isso que a gente dá o dízimo e a oferta, porque a gente está declarando também, ó, eu confio no Senhor. Dinheiro não é o dono da minha vida. E eu não dou só, isso aqui está falando assim, eu quero dar tudo, a minha vida inteira para Ele, porque o Senhor é Deus da minha vida, e não as necessidades desse mundo, e não as coisas desse mundo. Porque eu quero estar e ser e ter o reino de Deus na minha vida. Nós servimos então a Deus. Quem está debaixo do reino do eu, então se preocupa, busca as coisas materiais. Mas debaixo do reino do senhorio de Cristo, do reino de Deus, confiamos em Deus, buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Oh, meus irmãos, eu sei que muitos aqui têm andado preocupados, mas Jesus está dizendo para você e para mim, olha, não se preocupe, confie em mim. Eu sei que muitos aqui têm experimentado também a provisão do Senhor, os milagres de Deus. De repente, algo que você nem poderia fazer, ofertar na vida de alguém, você sente seu coração se movendo. Ai, meu Deus, vou ter que ofertar, ai, Jesus, esse dinheiro, meu Deus, está difícil. E você oferta, e naquela mesma semana, quantas vezes eu e o Diego não experimentamos isso? O Senhor nos abençoou ainda com mais, 5 vezes mais do que aquilo que a gente abençoou. Porque nós estamos declarando que nós servimos ao Senhor e nós confiamos nele. Ele diz, esse daqui eu posso colocar os meus recursos, porque vai trazer o meu reino está estabelecido. Um rei, pensa num rei, uma pessoa humana, vai colocar dinheiro, a não ser que seja os presidentes do Brasil, né, coloca dinheiro nos outros países aí, mas tirando essa parte, um rei não fica colocando dinheiro num povo lá que não está nem aí para ele. Vou colocar meus recursos aqui, porque esse povo aqui não sei o quê. Vou colocar meus recursos aqui. Não, ele olha para o território dele, vê ele servos fiéis. Opa, aqui eu vou investir, que eu vou abençoar aqui. Vou abençoar aqui. Aqui eu posso colocar os meus recursos. E assim que o Senhor vai olhando para nós. Opa, esse aqui eu posso abençoar, porque Ele vai abençoar outras pessoas. Esse servo bom e fiel, eu posso abençoar, ele é fiel. Amém, igreja? E nós precisamos, então, alinhar a nossa vida com o reino de Deus. E nós vamos falar aqui algumas características desse reino. Em primeiro lugar, o reino de Deus, ele é eterno. Lá em Salmos, no capítulo 145, versículo 13, diz assim, o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura por todas as gerações. Então, o reino de Deus, ele sempre existiu e sempre existirá, amém? Sempre, desde a criação do mundo, Deus, ele sempre esteve, sempre estará no governo de todas as coisas. E ele nos atrai para este lugar. O reino de Deus é um reino de paz, meus irmãos. O reino de Deus é um reino de amor, um reino de esperança, um reino de provisão. Mas nós só podemos desfrutar quando nós nos sujeitamos a Ele. O reino de Deus é eterno, vai dizer lá em 2 Pedro 1,11, quando o apóstolo Paulo está falando algumas coisas, dando alguns conselhos para Pedro, né? O apóstolo Paulo, o Pedro está dizendo, dando alguns conselhos ali. E ele diz assim, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Novamente falando desse reino que é eterno.
o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos passar, por favor, amor. Esse reino de Deus, ele é espiritual. Lá em Romanos 14, 17 e 19 vai dizer: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Esse texto vem num contexto onde a igreja estava numa discussão danada: pode comer isso, não pode comer aquilo. E o apóstolo Paulo falou: gente, vocês não estão entendendo. O reino de Deus não tem a ver com o que você come ou deixa de comer. Para alguns, tudo vai ser puro. Para outros, vai se escandalizar. Então, o que vai nos guiar é conduzir a paz e a edificação mútua. É isso que vai nos guiar. O reino de Deus não tem a ver com aquilo que é material, ele é espiritual. É espiritual. E a próxima característica, ela vai complementar essa. Pode passar, amor. Que o reino de Deus, ele é interno. E aí eu coloquei duas versões, porque eu costumo usar muito a NVI. Mas essa versão da nova tradução da linguagem de hoje, ela também traz uma visão sobre onde está localizado esse reino de Deus. Vai dizer assim, lá em Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Essa outra versão vai dizer assim, alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, aquele povo estava esperando um sinal de que o reino estava vindo. Porque eles esperavam um rei, como estava prometido, que estabeleceria um reino eterno. E nós ainda aguardamos essa volta de Cristo, onde esse reino será visível. Mas o interesse de Deus, desde a criação de Adão e Eva, passando ali por todas as histórias que nós lemos na palavra, Torre de Babel ali, situação ali com Noé, o povo no Egito, o tempo todo, o povo ali naquela peregrinação pelo deserto, Deus o tempo todo buscando estabelecer o reinado dele nos corações, dentro de nós, dentro do homem, dentro da mulher. E quando Jesus fala para a gente, vocês não vão ver, porque o tempo todo Jesus estava assim, não é, gente? É chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. E de repente a gente fica assim, mas é verdade, Jesus estava falando isso, eles iam ficar achando que aconteceu algum trem ali, né? Que ia mostrar que esse reino chegou, um negócio, uma revolução. E às vezes a gente está olhando para fora, esperando, porque quando acontecer isso ali, o governante fizer tal coisa, quando os sinais ele começarem, é porque o reino de Deus está chegando. Mas Jesus está dizendo, esse reino aqui que eu estou falando primeiro, que eu estou anunciando, é o reinado de Deus na vida do homem. É um reino que não é visível, porque esse reino ele está dentro de vocês. Ele está dentro de vocês, está dentro de mim, na medida em que nós nos rendemos a Deus, reconhecemos a Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador, como o nosso Rei. E aí esse reino veio, e aí esse reino chegou nas nossas vidas. Glória a Deus. Nós vemos na palavra de Deus vários momentos em que Jesus fala assim, opa, o reino, acho que o reino está chegando aqui. Você não está longe do reino de Deus. Quando um dos fariseus pergunta para Jesus, o que é o mandamento mais importante, Jesus? Queriam pegar Jesus assim, né? E Jesus devolve a pergunta e fala assim, o que é? O que a lei diz aí? O que os profetas dizem? Faz um resumo aí para mim. E aí aquele escriba, né, aquele fariseu fala assim, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Jesus falou assim, olha, estou vendo que o reino não está longe de você. O reino está chegando sobre a sua vida. Porque eram as verdades de Deus, o senhorio de Deus chegando. Quando Zaqueu recebe a visita de Jesus na sua casa, e ele tem um arrependimento verdadeiro, genuíno, que leva ele, então, a falar assim, nossa, Jesus, eu quero dar minhas coisas tudo para os pobres, se eu roubei, eu quero devolver,
mais, eu quero devolver em dobro, eu quero dar muito mais, eu quero uma mudança na minha vida. E Jesus fala assim, hoje chegou salvação aqui nessa casa. Poderia dizer, agora o reino chegou aqui na vida de Zaqueu. Então, quando Jesus ele nos ensina a orar, e nesse texto todo, nesse contexto de sujeição a Deus, de intimidade com o Senhor, de algo que fala da essência do nosso relacionamento com Ele, Ele está falando, olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Trazer o reino de Deus, buscar o reino de Deus, é submeter-se a Ele, em todas as áreas da sua vida, amém? É assim que o reino dele vem. O reino dele não vai vir aí, saindo aí, porque Deus escolheu vir e habitar dentro de mim e de você. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus por isso. E é assim que o reino dele vem. Vem na minha e na sua vida. Ele estabelecendo o senhorio dele na sua vontade, naquilo que você quer, naquilo que você está ansiando. Opa, Senhor, seja feita a tua vontade. Assim na minha vida, como é no céu. Seja feita a tua vontade. Esse reino de Deus, apesar de ser interno e espiritual, ele possui frutos. Jesus, ele vai dando as marteladas lá nos fariseus e fala assim, ó, eu estou falando do reino de Deus aqui, mas como vocês não estão aceitando, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Então, o reino, ele é interno, ele é espiritual, mas ele é manifesto. Tem fruto, fruto é aquilo que se vê, não é? Nós falamos aqui de uma semente que cai, de um fermento que é misturado à massa, de algo que cresce. E esse fruto, ele está dizendo de algo que está aparecendo, de algo que é manifesto. Essa semente, o reino na minha e na sua vida, dá fruto, porque existe, Jesus falou, tem fruto do reino. As pessoas vão ver a mudança na minha e na sua vida, amém? Nós não vamos fazer como Jesus falou, nós não vamos fazer as coisas para os outros verem, nós não vamos dar a esmola, anunciar para todo mundo que eu dei, nós não vamos orar e falar assim, olha como que ela ora bonito, como que ela é espiritual, né? Nós não vamos, a nossa motivação não vai ser essa, mas as pessoas vão ver o fruto do reino na nossa vida. Outras passagens na Bíblia, né? Vamos lá em Gálatas vai falar do fruto do Espírito, e eu creio que se assemelha a isso daqui, esse fruto. É algo que é visível, é algo que pode ser colhido, provado, e é algo que alimenta aqueles que estão ao nosso redor. É algo que testifica dessa essência que está dentro de nós, porque a palavra nos diz que pelos frutos nós vamos conhecer, não é verdade? Não é pelo fruto que se conhece a árvore, e é pelo fruto que nós manifestamos, é que nós expressamos se o reino de Deus está dentro de nós. Pode passar, por favor, amor. O reino de Deus é poder. Vamos ler ali, 1 Coríntios 4, 20. O apóstolo Paulo vai dizer, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Ele está falando isso num contexto em que a igreja, ele recebeu a notícia que tinha uma confusão grande na igreja, pessoas se levantando, cheia de arrogância e conhecendo a palavra e falando, sabe que elas têm um discurso muito bonito, aquele discurso, ai, nossa, seduz todo mundo. E Paulo fala assim, olha, eu vou chegar aí, eu quero é ver o poder, porque o reino de Deus não é constituído de palavras, mas de poder. E que poder é esse, meus irmãos? Jesus, quando ele envia os seus discípulos, ele vai falar lá em Lucas 9, 1, 2, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o que, meus irmãos? O reino de Deus. E a curar os enfermos. Esse poder é o poder de Cristo em nós. É o poder para curar. É o poder para expulsar demônios. É o poder para trazer os milagres de Deus. Sim, amém? São os milagres. É o poder de Deus. Poder de transformar vidas. É só o Senhor. A gente faz isso, gente? A gente não faz. Mas esse poder que há em Cristo, esse poder, o reino de Deus, ele é expresso também em poder. E quando Jesus ele envia os discípulos, ele dá a eles poder e autoridade sobre os demônios, sobre as doenças, e eles mandam, vai anunciar o reino de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, amém, igreja? Anunciando o reino de Deus.
Ainda complementando esse texto, em Mateus 12, 28, Jesus ele diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Nesse contexto aqui, Jesus estava sendo criticado, porque os fariseus estavam falando assim: ele expulsa demônios é pelo Beelzebu, é o maior dos demônios. Ele está expulsando é pelo diabo mesmo, então é tudo da mesma laia e tal. E aí Jesus vai falar assim: mas um reino dividido não prospera. O diabo vai mandar expulsar os demônios dele, que negócio confuso que é esse? Não é assim não, mas é pelo Espírito de Deus. E se é pelo Espírito de Deus, então chegou o reino de Deus neste lugar. Quando o Senhor está presente, quando o reino dele chega, os demônios saem correndo, amém, igreja? A libertação, porque o mundo, a Bíblia fala que o mundo ele jaz, quer dizer, ele está morto no pecado. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, mas quando nós entregamos nossas vidas a Cristo, e aí esse poder de Deus vem sobre nós, que é maior do que o poder do diabo, que é maior do que o poder do maligno, que estava agindo nas nossas vidas, o diabo tem que sair fora. A opressão tem que sair fora. Por isso a libertação, porque chega um poder, que é o poder, com P maiúsculo, né? Como disse, tudo é força, mas só Deus é poder, não tem essa frase? Que é o poder dos poderes, que é o Senhor dos senhores, é o poder maior do que todos. Então, Jesus fala, mas se é pelo Espírito de Deus, então está chegando o reino de Deus. Porque essa chegada do reino de Deus significa retirada do poder de Satanás e entra então o poder de Deus, o senhorio de Deus. É por isso que nós precisamos nos render a Ele, meus irmãos. O Senhor não está desejando escravos. Mas um rei só pode cuidar daqueles que são dele, aqueles que estão sujeitos a Ele. Você só pode ter a proteção se você está buscando essa proteção. Ele quer estar debaixo da autoridade de Deus, é estar protegido, é estar resguardado, é estar cheio de esperança e de paz, é saber que existe um Deus que te ama, um Deus, como nós dissemos aqui, que enviou o seu próprio Filho para morrer no meu e no seu lugar. É esse Deus da palavra que se revela a nós. É maravilhoso reconhecê-lo como nosso Rei. Jesus ainda diz para nós: eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque eu tenho feito vocês conhecer tudo aquilo, né, que o Pai me tem dito, tenho feito vocês fazerem parte. Mas essa intimidade não pode fazer com que a gente se esqueça deste lugar que o próprio Cristo se colocou de sujeição a Deus. De sujeição. É assim que o reino dele vem. É assim que nós encontramos satisfação para a nossa alma. Porque enquanto nós estamos lá buscando a nossa própria vontade, nunca vem, não é verdade? Nunca chega. Nunca chega, porque nós somos uma. A Bíblia fala, né, que a natureza humana, né, tem aquela música, na verdade, né, aquela música antiga, nossa, do fruto sagrado, que assim é a natureza humana. Quanto mais tem, mais quer. E fica ali, né, faminta, insatisfeita, insaciável, quer porque quer. Tem lá, mas lá em Provérbios vai dizer que a sanguessuga ela tem duas filhas, dá. Sempre nós queremos mais. Eu não estou dizendo que você não pode desejar mais, mas tem que desejar mais da coisa certa. Deseje mais de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque, Senhor, tem alguma área ainda que o Senhor não está reinando, Senhor? Oh Deus, vem aqui ser meu Senhor. Eu quero submeter essa área a Cristo. Porque eu sozinho estou embananando tudo, estou enfiando os pés, trocando os pés pelas mãos. Eu preciso do teu senhorio, porque o Senhor me criou. E o Senhor me criou com um propósito. O Senhor sabe tudo que é melhor para mim. E eu não sei nada, Deus. E eu me submeto a Ti. Venha o teu reino sobre a minha vida. Seja feita a tua vontade na minha vida. Amém, igreja? Para entrarmos nesse reino, há algo que é requerido de nós. Opa, eu quero esse reino. Quem não quer, né? Todo mundo quer. Numa conversa com o Nicodemos chega para Jesus e fala: o que eu faço para poder entrar nesse reino de Deus? Para ter essa vida eterna aí que o Senhor está falando? O que eu faço? E aí Jesus vai dizer para ele, está lá em João 3, no versículo 3 e depois versículo 5 também. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Fazer parte desse reino, ter esse reino dentro de nós, requer de nós um novo nascimento.
E esse novo nascimento, ele vem a partir do nosso arrependimento. O nosso arrependimento, nossa confissão do Senhor, Jesus como nosso Senhor. Nosso arrependimento é abandono, é não fazer de novo, é não fazer mais. Quando nós abandonamos a nossa independência e passamos a buscar fazer somente a vontade de Deus, buscamos o reino dele. Arrependimento, né? Tem um sinal também, que a Bíblia nos fala do batismo do arrependimento. Ser batizado nas águas faz parte desse processo. Pelo batismo nós somos revestidos de Cristo e colocados nele pela fé. Nós também recebemos então o dom do Espírito, pelo dom do Espírito nós recebemos a dádiva que comunica a presença, o poder e o governo do Espírito de Deus em nós. Arrependimento, confissão dos pecados, novo nascimento, sabe por quê? Porque a nossa velha natureza, ela nasceu debaixo da desobediência, da independência, porque é isso que nós vemos aí, não é? O homem sem Deus não é um homem que busca ser independente. Assim como o pecado lá inicial, ele foi o pecado da desobediência, da insubmissão a Deus. É por isso que quando nós nos identificamos com Cristo, nós nos identificamos com o sacrifício dele, que foi sujeito a Deus, que foi obediente a Deus. E nós podemos, através dele, obter a vida eterna. Nós podemos, através dele, obter aquilo que Deus, desde o princípio, planejou. Que o reino dele esteja em nós, que o reino dele esteja estabelecido em nós. E o reino dele é eterno. Se o reino dele está em nós, nós veremos com ele eternamente. Amém, igreja? E é isso que o Senhor deseja. Mas para isso é preciso que nós tomemos uma decisão de mudar a nossa atitude. É uma mudança de atitude que vai gerar fruto, que vai gerar uma nova forma de comportamento. Mais do que tudo, vai gerar uma intimidade com Deus, uma possibilidade de nos aproximarmos dele, através da palavra, né? Quando eu já preguei aqui sobre a água e o Espírito, e algumas passagens, algumas interpretações vão dizer que essa água fala dessa palavra de Deus, que essa palavra que limpa, essa água de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos nos alimentar para que a nossa fé seja abastecida, para que nós possamos, então, aprender a viver essa nova vida em Cristo.